Olá, eu sou Sérgio Sena, professor do Instituto Brasileiro de Linguagem Corporal, e hoje eu vou falar para você sobre 7 aspectos que você deve cuidar na sua linguagem corporal. O primeiro deles é o contato visual. Você deve evitar um excesso de contato visual com as pessoas, mas também deve evitar o pouco contato visual. As pesquisas mostram que nós fazemos na nossa cultura uma média de 30% do tempo de uma conversação nós utilizamos para fazer o contato visual. Então é mais ou menos isso, 1/3 do tempo você mantém o contato visual de uma forma natural. Então você deve evitar tanto o excesso como a falta de contato visual. A segunda coisa importante é não cruzar os braços. E veja bem, não é porque cruzar os braços eu estou dando essa dica porque ele é um indicador de que você está fechado, não é nada disso. Tá? Esse é umas dicas mais utilizadas na internet, então as pessoas dizem que quando a pessoa está com o braço cruzado, ela está fechada, ela está isso, está aquilo. Então, os observadores começam a interpretar o braço cruzado como um sinal negativo. Não porque seja, você pode estar com frio, por exemplo, e você cruza os braços. Mas as pessoas, de uma forma meio até burra, elas usam essa dica generalizadamente. Então você deve evitar cruzar os braços simplesmente porque você sabe que o seu interlocutor pode estar interpretando que braço cruzado, independentemente de você estar fechado ou de você estar sentindo frio, vai interpretar como um sinal negativo, tá? A mesma coisa vale para não falar muito perto das pessoas. Então nós temos algumas áreas ao redor do nosso corpo que são áreas de conforto e desconforto. Existe uma área ao entorno de nós, de cerca de 30 a 45 centímetros, que quando uma pessoa que não nos é íntima, ela passa dessa área, nós sentimos um desconforto subjetivo. Então você deve evitar falar muito perto das pessoas. Você deve evitar ficar a menos de 40, 45 centímetros das pessoas. Você quer conversar de uma maneira confortável? É a distância do aperto de mão. Né? Mais ou menos aí uns 60, 50, 60 centímetros, a pessoa vai te escutar, ela não vai sentir desconforto e você vai poder tratar do seu assunto com toda tranquilidade. A outra coisa é não tocar demasiado. Normalmente essas pessoas que falam muito perto, elas também tocam muito. E tocam em áreas do corpo que não deveriam. Então, normalmente, se você tiver que chamar a atenção de alguém, você pode tocar nessa parte aqui do antebraço, ou então você pode tocar nos joelhos da pessoa, mas nunca ficar tocando demasiadamente a pessoa. Você dá um toque a cada 3, 4 minutos, isso quando for necessário, no braço, no antebraço, nada mais do que isso. A quinta dica que eu queria te passar é a questão de movimentos de nervosismo. Também pela mesma maneira, tem algumas pessoas que ficam batendo o dedo, ficam roendo unha, ficam balançando o pé enquanto estão falando. Então você precisa observar se esse tipo de comportamento faz parte do seu repertório de comportamentos e deve evitar fazer isso na frente dos seus interlocutores. Por quê? Simplesmente porque o seu interlocutor vai interpretar isso como um sinal de nervosismo. E às vezes o sinal de nervosismo está associado com ele pensar que você está mentindo. Não é que você está mentindo porque está fazendo esse tipo de sinal de nervosismo. Isso não tem nada a ver. Você pode estar nervoso por outros motivos. Mas o seu observador, a pessoa que está conversando com você de uma maneira burra, vai interpretar que você pode estar mentindo porque você está nervoso. Então ele não sabe fazer essa diferenciação. Então você deve evitar esses tipos de movimento de nervosismo. Outra coisa muito interessante são movimentos demasiadamente amplos. Nós ampliamos os nossos movimentos quando ficamos nervosos, quando nós entramos numa coisa que eu chamo modo persuasão. Então você deve evitar esses movimentos muito amplos, porque eles passam uma ideia para o seu interlocutor que você está nervoso, que você está nesse modo persuasivo. E ele pode, então, passar a entender a sua mensagem de uma forma negativa. E por último, né, a nossa sétima dica é que você deve sorrir. O sorriso ele tem várias funções. Tá? E normalmente o sorriso verdadeiro, o sorriso genuíno, que eu gosto de chamar dessa forma, genuíno,
ele tem um encurvamento da boca e ele é interpretado pelos nossos interlocutores como um sinal positivo. Diferente daquele sorriso para encobrir alguma coisa, que ele é feito com músculo risório. Então, você vai ver a boca se deslocando no sentido horizontal. Então, se você realmente não está nervoso, você não está desconfortável, aproveite para sorrir durante a sua fala. Vai ter um efeito muito bom nos seus interlocutores. Essas são as 7 dicas que eu queria dar a você. Não se esqueça de olhar os nossos outros vídeos sobre a mentira, sobre linguagem corporal, sobre os nossos cursos e visite o portal Ibrauc, www.ibrauc.com.br, o maior portal sobre linguagem corporal em língua portuguesa. Muito obrigado e até a próxima.